E aí, vamos lá para a edição de hoje? Hoje, uma terça-feira, é isso aí. Terça-feira, dia 13/5/2025. Vamos para as 5 notícias mais relevantes para iniciar a sua semana. A semana iniciou ontem. Não, a semana vai iniciar hoje. Segunda-feira, o povo tá de ressaca. Então vamos lá. Preço do seu café diário quase que dobrou no último ano. Após 3 anos de guerra, Rússia e Ucrânia voltam à mesa de negociação. Apple defende Google no tribunal e expõe parceria bilionária com a startup de exame de sangue que está dando o que falar. China e Estados Unidos caminham para selar o acordo comercial. Que beleza, hein? Vai ter um laço de amor. China e Estados Unidos. Vamos de Brasil. Café tem alta nos últimos 12 meses. Quanto por cento que você acha que ele subiu? Bem, se você leu no título, com menos de 50%, você errou feio. Café moído acumula uma alta de 80,2% nos últimos 12 meses. Eita, beleza, hein? Quem toma café tá tranquilo, ainda bem que eu não bebo. A maior inflação é registrada para produtos desde a criação do Plano Real, em 1994. Só em abril, o commodity teve aumento de 4,48%, depois de já ter subido quase 8,14%. Entre os itens 377 itens que compõem o IPCA, índice de mede a inflação, o café liderou com folga. A explicação está na sua combinação de fatores que vem afetando a produção. Clima: secas, geadas, ondas de calor reduziram a produtividade das lavouras. Só em 24, o estresse climático fez a planta abortar os frutos antes do tempo. Menos café no mundo. Vietnã, segundo o maior produtor global, também teve quebra na safra. Logística cara. Instabilidade no Oriente Médio encareceu o frete internacional. Maior consumo. O mercado chinês explodiu. A China subiu de 20 para a 6ª posição entre os maiores compradores de café, mesmo com a safra de 55,7 milhões de sacas em 2025, alta de 2,7 em relação a 2024. Ainda estamos longe do recorde de 63 milhões de sacas colhidas em 2020. Para ganhar moral na reunião hoje, o Brasil segue como o maior produto exportador global da bebida, respondendo por quase 40% da cadeia global. A cada 3 xícaras de café consumida no mundo, pelo menos uma é do Brasil. Vamos para o mundo, né? Depois de ficar falando de café aí, perdido em posição. Vamos de mundo. Com a Europa pressionando, Putin propõe reunião com a Ucrânia. Será que ele vai dar o braço a torcer agora? Vamos ver. Depois de 3 anos de guerra, Putin voltou a falar em negociações. O presidente russo propôs uma reunião com a Ucrânia para esta quinta-feira na Turquia. A proposta veio no dia seguinte da visita de líderes da França, Alemanha, Reino Unido, Polônia a Kiev. O recado foi direto: ou há cessar-fogo imediato por pelo menos 30 dias, ou Moscou sofrerá novas sanções. Desde o início da guerra em 2022, Rússia e Ucrânia até tentaram negociar, mas a conversa travou, quando os russos se recusaram a retirar suas tropas dos territórios ocupados. Desde então, o canal do diálogo fechou. Agora Putin fala em discutir as raízes do conflito, expressão que para o Kremlin inclui críticas à expansão da OTAN e a aproximação da Ucrânia do Oriente Médio.
Para quem não tá ligado nessa guerra aí, essa guerra começou porque a Rússia não queria que a Ucrânia tivesse uma base da OTAN, que é a Aliança Armada do Atlântico Norte, entendeu? Porque se tivesse uma base na Ucrânia, então a Rússia seria um alvo fácil. Poucas horas eles poderiam lançar um míssil na Rússia quando eles bem entendessem. Para quem não sabe, a OTAN tem pessoas maravilhosas e tranquilas como os Estados Unidos, tá? No meio. E aí tem mais uma galera estressada também no meio aí. E o Putin não tava afim de ficar na mão dessa galera aí. E aí ele falou pro pessoal da Ucrânia não continuar a negociação e continuaram. Resultado, Putin meteu um míssil na Ucrânia e aí começou a guerra. Ele meteu um míssil e já pôs notícia falando assim que não era pra ninguém se meter. Não, ele apertar o botãozinho misterioso da bomba atômica. Aí ninguém se meteu até hoje. Já se passaram 3 anos e continua nisso daí. Então vamos continuar a notícia, senão nós fica um tempão aqui falando só disso. Já Zelensky que resolveu o presente. Já Zelensky quer resolver o presente. Para os bombardeiros, abrir um canal de confiança e então discutir o futuro. Olha, para os bombardeiros. A proposta tem apoio da Turquia, que se ofereceu para sediar o encontro. Enquanto isso, os líderes europeus registram com cautela. Macron disse que é um primeiro passo, mas insuficiente. Trump elogiou a proposta como um grande dia. E até o Papa Leão incluiu a guerra da Ucrânia em seu primeiro apelo pela paz mundial. Eita lasqueira, hein? Falando ainda em cessar-fogo, a trégua entre Índia e Paquistão permanece pelo 3º dia. Apesar de muitas acusações de violações de cessar-fogo, não há indícios de continuidade dos combates, que deixariam mais de 60 mortos. De acordo com Trump, a pausa foi costurada por Washington, embora o governo indiano tenha minimizado o envolvimento do americano no acordo. Eita lasqueira, hein? Vamos de negócios. Porque a Apple está defendendo a Google no tribunal. Duas Big Techs sentadas juntas. A Apple, que vive se vendendo como alternativa a Google, aparece no tribunal para defender o Google. Levei em bomba, viu? Como já te contamos, o Google está enfrentando um processo antitrust nos Estados Unidos, acusado de manter seu domínio em buscadores à base de acordos exclusivos. Um dos acordos seria pagar bilhões para ser mecanismo de padrões nos iPhones. Exemplo prático, quando se você abre o Safari, a busca vai direto para o Google. E isso não é coincidência, é contrato. A relevância por trás do deal, de acordo com documentos do processo, o Google paga cerca de 20 bilhões de dólares por ano para ocupar esse espaço de destaque nos iOS. Um acordo bom para os dois lados. O Google mantém seu tráfego, a Apple embolsa bilhões sem muito esforço. Agora, se o tribunal decidir que esse tipo de contrato fere as regras de concorrência, o prejuízo vai ser direto para o caixa das duas. O vice-presidente sênior da Apple, Ed Cole, foi chamado a depor e saiu em defesa da parceira. Disse que a Google está longe de ser imbatível, que as buscas no Safari vêm caindo. A inteligência artificial pode mudar tudo de novo. Eita, liguei. Nos batidores, a AI generativa já começa a roubar o tráfego, inclusive no iPhone, como assistentes como ChatGPT e Perplexity. Tecnologia. Um passo para o controverso. Família Holmes volta ao setor de exames. Déjà vu. Billy Evans, marido de Elizabeth Holmes, está em busca de investidores para nova startup que promete, adivinhe, revolucionar os exames de sangue. Para você que não lembra, em 2003, Elizabeth Holmes fundou a Theranos, que prometia exames com uma gota de sangue. A empresa chegou a valer 9 bilhões de dólares, mas desmoronou após as investigações provarem que a tecnologia não funcionava. Holmes foi condenado a 11 anos por fraude. Eita, zoa. O marido dela tá
Tá querendo ficar preso também. Vamos ver o que está aprontado com isso. Mas voltando para o presente. Evans é criador da Aimatons, a empresa que quer otimizar a saúde humana com a tecnologia que analisa sangue, saliva e a urina usando lasers. O plano inicial é aplicar testes nos mercados veterinários, depois expandir para humanos. Por isso, ele tenta levantar mais de 50 milhões de dólares. O timing, claro, não é coincidência. O mercado global de diagnósticos laboratoriais já gira em torno de 125 bilhões de dólares. Mas só nos Estados Unidos, fraudes do sistema de saúde causaram um prejuízo de mais de 100 bilhões de dólares por ano. Ou seja, há muito dinheiro, muita desconfiança em jogo. Vamos lá. Fim da DR entre os dois. Os Estados Unidos e China anunciam um acordo para reduzir o déficit comercial. Será que agora vai sair uma paz aí? Segundo o secretário do Tesouro Scott Bessent, o representante de comércio Jimmy Greenwald, houve um progresso substancial nas negociações de Genebra com o vice-premier chinês Hen Feng. Apesar do avanço, nada ainda muito foi dito sobre a retirada das tarifas. Eita lasqueira, pernilongo. Ai, até perdi o que eu estava fazendo aqui. Segundo o secretário do Tesouro Scott Bessent, o representante de comércio Jimmy Green, houve um progresso substancial nas negociações em Genebra com o vice-premier chinês. Apesar do avanço, nada ainda foi dito sobre a retirada das tarifas criadas por Trump sobre produtos chineses em 125% sobre os Estados Unidos, que impactaram em 600 bilhões em comércio bilateral entre as nações. Greer diz que o pacto vai ajudar a reduzir o déficit comercial global dos Estados Unidos em 1,2 trilhão e os 295 milhões específicos com a China, terceiro maior parceiro econômico. O país asiático tem sido um forte alvo de críticas de Trump, que o acusava de práticas como roubo de propriedade intelectual e manipulação de moeda. O anúncio veio após a apresentação de um acordo comercial com o Reino Unido na semana passada, e ocorre um momento de alta da dívida pública dos dois. Eita, a esquerda dos dois lados, hein? O déficit comercial dos Estados Unidos já ultrapassa 100% do PIB. E a China deve chegar ainda em 25%. Meu Deus. Pequim foi responsável por 2 trilhões de aumento da dívida de emergentes. Ainda falando de States, Trump, que deve assinar hoje uma ordem executiva para reduzir os preços dos medicamentos e produtos farmacêuticos em até 80%. Medida essa que, segundo as palavras dele, é uma das mais significativas da história. Essas foram as notícias de hoje. Não teve fechamento do mercado hoje, apesar que teve ontem, mas não dá nada. Deixe seu like, se inscreva no canal aí e ativa o sininho, vai que o seu sininho está desativado. Então é isso aí, gente. Até a próxima edição. Tchau.